Análise de dados, a habilidade que pode salvar a sua carreira. Você sabia que dominar a análise de dados, entender de Business Intelligence, entender de Power BI é o grande diferencial no mercado de trabalho que pode fazer você realmente se destacar e pode transformar a sua carreira? Hoje eu vou te mostrar nesse vídeo do porquê que isso é verdade, tá? Isso não é lorota, isso aqui é realidade, é coisa que eu, como profissional que trabalho com isso, eu vivo isso no dia a dia. Eu sou um exemplo disso, de alguém que teve a carreira transformada por conta da análise de dados e por conta da elaboração de dashboards. Então eu tenho sim algumas coisas a te acrescentar. Se você ficar comigo até o final, eu prometo que você não vai se arrepender de entender o que eu vou passar nesse vídeo. Tem uma pesquisa do World Economic Forum que revela que as profissões relacionadas à análise de dados são uma das mais procuradas no ano de 2025. Mas por que isso? Olha, é um fato que a demanda por profissionais de dados ela não para de crescer. O mundo está digital, se tornando cada vez mais digital. Você vai dizer, poxa Elias, isso é fato, a gente já utiliza o computador ou o celular há muito tempo. Só que meu jovem, minha jovem, nós precisamos de mais dados cada vez mais. Nós precisamos de mais processamento cada vez mais. E o que é mais comum nas empresas, principalmente nas grandes corporações, da pequena até a grande, tá? A gestão da empresa é feita toda em um monte de dados espalhados em planilhas para lá, planilhas para cá, no computador de um, no computador de outro, em planilhas online, seja no Word, seja em PowerPoint, é feita de várias formas. E as empresas ainda estão no processo de organização dos dados. É por isso que analistas de dados estão cada vez mais presentes e sendo solicitados no mercado de trabalho. Analisar dados não é mais uma opção para um gerente, para um coordenador, para um diretor. Ele é uma necessidade real, é algo obrigatório. Se você não domina os dados, você está um passo atrás de todo mundo. E para a empresa, né, tem aquela frase, o que não se mensura não se melhora. Se você não consegue medir e enxergar a informação, como que você vai trabalhar para melhorar isso? Há uma certa dúvida no que é o analista de dados ou o que é Business Intelligence, o que é inteligência de dados, inteligência de negócios. Só que, vamos lá, vamos resumir tudo isso, né? O Business Intelligence, ou análise de dados, a inteligência do negócio, a inteligência dos dados, vamos resumir tudo em análise de dados. Para que você trabalhe com análise de dados, você não precisa ter na carteira ali analista de dados. Eu venho... Só uma pausa rapidinho, esqueci de me apresentar. Meu nome é Elias, eu sou engenheiro de planejamento, trabalho com Power BI e Excel e criei esse canal para ajudar você a aprender mais de Power BI, Excel e análise de dados. Então, se você quiser aprender bastante, se inscreve aí no canal, que você vai ajudar muito a gente e você também vai ser muito beneficiado. Vamos voltar para o conteúdo. Eu venho do mercado da indústria, eu venho do mercado da mineração, do mercado da engenharia, de grandes obras de engenharia, e não existe esse cargo chamado análise de dados ou analista de dados. E eu acredito que também não vai existir. Se você trabalha com obras civis, nessas grandes empresas, também não vai existir esse cargo. E também não é um cargo para quem fez TI, para quem fez engenharia da computação, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a capacidade de conseguir reunir informação, transformar essa informação em insights, transformar esses dados em informações que vão servir para a tomada de decisão, enxergar os indicadores ao longo do tempo, enxergar os resultados, fazer projeções. Isso é Business Intelligence, isso é análise de dados. E se você trabalha em algumas dessas áreas que eu vou falar aqui, você obrigatoriamente tem que saber Power BI. E você tem que saber análise de dados. E eu vou aqui para número 1, tá? Se você tem analista no cargo, analista obrigatoriamente tem que saber Power BI. Esquece, se você não sabe, alguém vai tomar a sua vaga. Então, se você é analista de suprimentos, analista de planejamento, se você é analista financeiro, qualquer cargo que tem o nome de analista, tem que saber Power BI. Segundo, se você trabalha com planejamento de obras, planejamento de engenharia, se você trabalha com planejamento financeiro, se você é PMO, se você trabalha com planejamento de manutenção, qualquer tipo de planejamento, obrigatoriamente você tem que entender Power BI e análise de dados, porque são áreas que vão utilizar muito o poder dos dados para fazer projeções, para analisar o passado, para ver como estão as métricas, a produtividade, como é que está o previsto versus real, como estão os indicadores.
você precisa saber calcular. Então, Power BI é obrigatório para você. Se você trabalha com vendas, projeções financeiras, você precisa de análise de dados, você precisa entender o público, você vai entender o nicho, você vai entender os padrões de consumo. Então você precisa dominar e entender. E agora, se você é gerente, você trabalha com a indústria em geral, se você gerencia projetos, se você coordena projetos, pode ser que você não precise de Power BI se você é um gerente, mas você precisa de alguém que domine Power BI, que domine análise de dados na sua equipe, que vai ser o seu braço direito. Gente, quem domina dados, quem sabe gerar insights através dos dados, esses são braços direitos dos gerentes, dos coordenadores, dos diretores. Porque essa galera ama ver a informação rápida, a informação fluida, o insight na mão deles, o resultado que eles esperam. Eles amam e eles precisam. É uma forma de ser muito bem visto e valorizado você dominar essas ferramentas. E as pessoas que têm essas habilidades não recebem mal não, tá? Segundo o LinkedIn, profissões relacionadas à análise de dados ganham muito bem, faturam muito bem, e um salário médio aí de um cientista de dados, analista de dados, fica entre 7 a 8 mil reais. Os benefícios de entender de análise de dados, de dashboards e outros mais, não está relacionado a ser contratado como analista, como eu já falei para você. Mas se você é iniciante, você deve estar imaginando, poxa, como que eu faço para aprender isso? Como que eu faço para aprender dados? É muito complicado, é complexo, eu tenho que entender SQL, eu tenho que entender Python, eu tenho que saber Excel avançado, Power BI, DAX, linguagem M. Cara, relaxa, respira fundo. Você não precisa de tudo isso para que no ambiente em que você está inserido hoje, você comece a se destacar. Vou dar um exemplo pessoal, tá? No meu começo, eu fui contratado como técnico de planejamento júnior, técnico de planejamento júnior, numa empresa de engenharia. Eu era muito interessado por Excel e etc. A primeira informação que eu gerei no Excel era a produção média da minha equipe. Quanto que a minha equipe estava produzindo por mês? Quantos documentos a minha equipe de engenharia estava produzindo? Eu tirei essa informação. Primeira informação que eu gerei. Só isso. E depois eu fui pensando, como que eu posso melhorar mais essa informação aqui? E aí, poxa, eu quero saber por equipe. Eu quero saber o que a equipe de arquitetura está produzindo, o que a equipe de civil está produzindo, o que a equipe de elétrica, o que a equipe de mecânica está produzindo. E aí eu fui começando a dividir essa produção por disciplina. Depois de um tempo eu falei, acho que eu poderia calcular a produtividade. Quanto que as equipes estão gastando de horas para produzir um documento. E aí eu comecei isso. E aí você vai tendo insights, você vai melhorando, vai correndo atrás, vai se desenvolvendo. E depois de um tempo eu já estava fazendo análises muito complexas. Então eu já deixei o Excel, passei para o Power BI, fazendo dashboards muito complexos, com informações assim que até eu duvidava que eu consegui encontrar ou desenvolver aquelas informações ali. Então tudo tem um começo, mas você precisa entender. Os dados são vida. A análise de dados, ela vai dar corpo para a empresa, para a gerência, ela vai dar visão, ela vai dar estratégia. E as pessoas que dominam isso, pode ter certeza que elas são as mais bem remuneradas. Vão ter mais estabilidade, vão ficar mais próximas daquelas pessoas que tomam a decisão, como os gerentes, os diretores, os coordenadores amam ficar próximo dessas pessoas, porque elas têm a habilidade fundamental, que é a análise de dados. E tem mais, durante a minha jornada, o que eu aprendi? Eu descobri uma paixão por ensinar as pessoas. Eu descobri uma paixão por transmitir o meu conhecimento. E as pessoas falavam, cara, gosto muito de ouvir você falar. Foi por isso que eu iniciei esse canal para ajudar você. Eu dando aula, eu ensinando as pessoas ali, inclusive as pessoas em que eu faço consultoria de dashboards e tudo mais. Eu perguntava, olha, se eu fizesse um treinamento, você compraria? E as pessoas diziam, sim, compraria. Então, ok, estou gravando o meu treinamento, já iniciamos a gravação do nosso treinamento a respeito de Power BI para indústrias e engenharia, dashboards de manutenção, de engenharia, de obras civis, de segurança no trabalho, de lançamento e apropriação de horas. Você quer aprender Power BI voltado especificamente para essas áreas e você
ser um profissional capaz de fazer análise de dados, tirar insights, de fazer atualização do seu dashboard, de apresentar os seus dados, as suas informações no dashboard bem bacana e organizado em qualquer uma dessas áreas aqui, você vai se inscrever na lista de espera para o treinamento, que as pessoas que estiverem na lista de espera, que está aqui na descrição e também está no primeiro comentário fixado, vão ter descontos absurdamente exclusivos e especiais para quem estiver na lista de espera. A gente está prestes a lançar, as gravações já iniciaram, e se você entrar na lista de espera, você vai se surpreender com o tamanho do desconto que vai ter lá, porque vai ser muito grande no lançamento. E para você continuar aprendendo, tem a sugestão do meu vídeo aqui no lado direito, para que você continue se desenvolvendo, aprendendo Power BI e Excel aqui neste canal. Se inscreva para você não perder nenhum conteúdo. Um abraço para você. Tchau, tchau.